Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, povo amado de Deus. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, minha irmã? Que bom estarmos aqui juntos para crescermos na fé. Você que entrou agora pelo YouTube, seja bem-vindo. Seja bem-vindo através desse meio de comunicação que é o YouTube, que nos leva a crescermos na fé quando é coisas que nos edificam. Amém? A palavra hoje está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao diante. Acima de tudo, porém, lembre disto: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciava a mensagem que vinha de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que palavra maravilhosa, que palavra transformadora. Principalmente para você, meu irmão e minha irmã, que anda na Igreja Católica com dúvidas. Porque o que tem de pessoas que eu conheço, que anda na igreja com dúvida, só Jesus na causa. Tem muitos que diz que é católico, mas fala da Igreja Católica por onde anda, fala mal da Igreja Católica, fala mal dos padres, fala mal do Papa, fala mal dos leigos, das irmãs, dos irmãos e assim por diante. Mas por que acontece isso? Porque não conhece a fé católica e nem é católico de verdade. Porque quem é católico ou católica de verdade jamais fala mal da Igreja Católica. Pelo contrário, defende com unhas carne sem unha, como diz. Mas eu quero aqui, meu irmão e minha irmã, dizer para você algo muito, muito importante. Quem não conhece a Igreja Católica critica, diz que a Igreja Católica tem maricagem. E aí eu me pergunto, será que é a Igreja Católica que tem maricagem, como dizem? Ou é as pessoas ignorantes que faz as besteiras e querem que a Igreja Católica conserte? Eu conheço um bocado de pessoas alienadas por aí afora que, desculpe a verbo, eu vou colocar força da palavra, que faz o seu cocô e quer que a igreja limpe. Não, meu irmão. A Igreja Católica tem normas. Outro dia, uma irmã falava para mim assim: na Bíblia não está escrito assim. Eu vejo os padres, vocês que é católico, é tanta coisa na igreja, tantas normas. Na Bíblia não fala isso. Eu tocava no ombro dessa irmã, desse irmão e perguntava: você conhece os 3 pilares da Igreja Católica? A pessoa regalou o olho para mim e disse: não. Eu falei para a pessoa: então vai estudar, né? Vai estudar. Quem não sabe o que é pilares da Igreja Católica não pode falar nada da Igreja Católica, porque não conhece. Eu conheço católico que não sabe o que é pilares da Igreja Católica. Talvez você que está me assistindo agora nem sabe o que é isso. Então pegue caneta e tome nota para aprender. Quais são os 3 pilares da Igreja Católica? Primeiro, Sagrada Escrituras. Segundo, Sagrada Tradição. Terceiro e último, Sagrado Magistério. O católico que não sabe o que é os 3 pilares da Igreja Católica tem que ir para a catequese para não passar vergonha, né? Então, quando eu conheço os pilares da Igreja Católica, eu não falo besteira da Igreja Católica, porque eu conheço. A própria Bíblia nos diz, meu irmão e minha irmã, essa é para você, principalmente que tudo fica, mas não está na Bíblia. Isso é os padres que inventou, isso é não sei quem que inventou. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Vamos ouvir, melhor falando assim. Aqui, por exemplo, em João 21, no Evangelho,
João capítulo 21, versículo 25, diz a palavra: ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, acho que nem no mundo inteiro não tinha livro que seria escrito. Ou seja, que não coubesse. É Jesus falando que muitas coisas foi falada, foi escrita por Jesus. E aqui o Evangelho narrado segundo João fala que Jesus fez muitas coisas, mas dessas muitas coisas, muitas não foram escritas. E por que não foram escritas? Para ser revelada pelo Espírito Santo. Como acabei de ler com vocês aqui, por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, quando ele diz que nenhuma profecia foi falada pela vontade humana, e sim pela inspiração do Espírito Santo. O que quer dizer isso? Vamos lá, para bem ouvido e coração para você aprender. Aquilo, o que a igreja faz, a igreja católica faz, o que está fazendo, não é invenção dos padres, não é invenção dos bispos, não é invenção de clérigo, é norma da igreja. É aquilo que eu expliquei de santo, o tripé da igreja, que ninguém vai mudar. Tradição, das escrituras, magistério. E a gente muitas vezes, sem conhecimento, vamos criticando a nossa igreja, falando mal da nossa igreja. Amado e amada irmã, o Espírito Santo, ele não parou só na Bíblia, não. O Espírito Santo fala até hoje. Ou você não acredita? Repito novamente o que disse aqui, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Acima de tudo, porém, lembre disto: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas, presta atenção, eram guiados pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que venha de Deus. O que quer dizer isso? O concílio. O que é o concílio? O Papa, os bispos, os padres. Ou seja, o padre, olhe bem, o padre recebe ordem dos bispos, os bispos recebem ordem do Papa. A igreja, ela é um tripé. Ela segue os três tripé, os três pilares. O que sustenta a Igreja Católica é os três pilares. Repetindo, Sagradas Escrituras, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Vamos especificar passo a passo. O que é Sagrada Escritura? A Bíblia. A Igreja Católica não vai pelos homens, como muitos dizem, é a invenção dos padres, é a invenção da igreja em si. E não é verdade, pessoal. A Igreja Católica, ela tem os três pilares. Repetindo, Sagrada Escritura. O que é Sagrada Escritura? A Bíblia. Sagrada Tradição. O que é a tradição? As palavras que Jesus disse, ninguém pode mudar. E o último, Sagrado Magistério, que é o concílio. O que é o concílio? É as reuniões do Papa com os bispos e os padres. É só você observar. O Evangelho que é lido, por exemplo, aqui em Escurial, é lido em Lourdes, é lido em São Paulo, fora do Brasil. Entende? Porque a Igreja Católica, ela é una. Não é umas igrejas, é uma igreja só. E essa una segue esse tripé, essa organização.
É por isso que quando você vê alguém na Igreja Católica, um líder, uma líder, fazendo alguma coisa que você não concorda, você tem que ir àquela pessoa e perguntar: meu irmão, por que você faz assim? Não é errado não. Preste atenção. Todo líder que está na Igreja Católica, eu estou falando, ele tem, se não tiver, tem que buscar ter formação catequética sobre a Igreja Católica, sobre a fé católica, para não fazer uma coisa fora dos mandamentos da Igreja. Eu, por exemplo, não fico, como muitos dizem, né? Tem que estar na Bíblia, Nem tudo está escrito na Bíblia. E aquilo que não está escrito na Bíblia, está escrito em quê? Nos documentos da Igreja. Olhe para cá. Aqui são o início, para você ter ideia do que eu tenho. Tem? Eu tenho mais de 30 livros bíblicos e da Igreja Católica, para que eu não fique analfabeto como muitos, que tudo tem que estar na Bíblia. Aí quando vê alguma coisa na igreja se escandaliza. Por quê? Não estuda. Olhe para cá, pare tudo. Olhe para cá. Olhe. Muito bom. O que é isso? Os sacramentos explicado em miúdos. O que é o sacramento? Acho que você sabe, né? Então, imagine um católico que nem pega na Bíblia, não conhece a igreja, não sabe as normas da igreja, vai saber o que é sacramento? Então tem que estudar. Entende? Então aquilo que a Bíblia não explica em miúdos, tem os livros explicando. Através de quem? Do padre? Não. Através da inspiração do Espírito Santo que se utilizou dos padres para escrever esses belíssimos livros para nós crescermos na fé. A não ser que você não acredite. Amém? Outro livro importante que eu comprei esses dias, lá em Nossa Senhora da Glória, pela Formação para Ministro, foi esse livro aqui, Espiritualidade do Ministro. Muito bom, está ainda novinho, né? Começando a ler ainda, para crescer na fé. Outro livro que eu ganhei do irmão pregador da Renovação Carismática, meu irmão professor Antônio, Católico, pode ou não pode? Aqui fala tudo sobre superstição, sobre magias, sobre benzedeira, sobre essas besteiras que o povo adquire por aí afora. Aqui fala o que acontece com as pessoas que buscam essas coisas fora da igreja. E o que o católico pode e o que o católico não pode. Essa é a segunda parte, né, do livro, e essa aqui é a primeira edição, essa segunda edição desses dois livros do padre Alberto Gambarini, que eu ganhei para meu estudo bíblico. Amém? E tenho o meu abençoado Crismando, que eu dou formação da Crisma para meus amados crismandos e crismandas aqui em Escurial. Então é assim, amado e amada irmã em Cristo. Quando nós não temos conhecimento da Igreja Católica, criticamos a igreja usando uma palavra horrível, chamando de maricagem. Maricagem é quem está falando que não sabe. Então por isso, meu irmão e minha irmã em Cristo, vamos crescermos na fé. Você não queira saber, ou melhor, você queira saber como é linda a nossa Igreja Católica. Busque conhecimento. Ninguém vai amar o que não conhece. Repito, quem critica a Igreja Católica, a fé católica, é porque ainda não conhece nada. Nada. Se você não sabe de nada, busque crescer na fé. Eu digo para você, vale a pena. E como vale a pena? Lembrando que daqui a uns dias eu estarei dando formação. Essa formação não será gratuita, porque eu não sou besta. Perder meu tempo, né? Minha saliva, minhas viagens estudando, buscando formação para dar de graça. Não, tudo hoje requer recursos financeiros. Claro que daí não vou tirar meu sustento, não é isso. Mas é eu fazer valer a pena o meu conhecimento, o que eu busquei. Então você, se quiser crescermos na fé, vou um dia sentarmos com alguns irmãos e irmãs para estudarmos sobre a nossa fé católica. Marcar um dia aqui na minha residência. Será uma formação sobre a igreja. Então, se você se interessa, depois entre em contato comigo através do WhatsApp. Coloque embaixo aí meu contato
para agendar o dia que vamos sentar para ter essa formação catequética. Será um valor mínimo, mas que vai ser muito grandioso para seu conhecimento. Se você deseja crescer na fé, manda um WhatsApp, tem logo embaixo aí dizendo: eu quero participar. Beleza? Ficamos por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Lembre-se, quem não conhece a Igreja Católica, critica, mas quem conhece, a ama e a defende. Beleza? Te amado, te amada.